Vou lembrar por que eu entrei em contato com vocês, que os ouvintes ainda não sabem. Eu sou médico, pneumologista, sou ativista da saúde e o meu ativismo principal, tem vários, né? Mas o principal é em relação ao tabagismo. E na questão do tabagismo, um dos focos relacionando doença humana e do meio ambiente, então a questão das guimbas, né? Nós temos um número extraordinário de fumantes no planeta, 1,25 bilhão de pessoas no planeta são fumantes, em média consomem cigarro convencional, em média entre 20 a 30 unidades por dia, ou seja, produzem cada um desses 1 bilhão e 25 milhões, 250 milhões, produz de 20 a 30 guimbas. As guimbas são plástico, acetato de celulose, é plástico. Mas além de ter plástico, elas também têm as substâncias químicas, as 7.000 substâncias químicas. Então já fez uma experiência, chama-se dose letal 50. Você põe uma guimba num litro d'água e bota um peixe, ou 2 peixes, como se fosse um aquário. 50% dos peixes vão morrer porque estão naquela água. Então chama-se dose letal 50. Então a guimba é tóxica do ponto de vista químico e ela é plástico, o que vai gerar microplástico e nanoplástico depois nos oceanos, pela força das marés e pelo sol. Então eu criei um projeto chamado Praia Não É Cinzeiro e Nem Lixeira, mas inicialmente a praia não é cinzeiro. E aí fotografava a guimba na praia, coletava a guimba e fotografava, e fazia campanha, e faixas, e camisetas. E aí, um dia eu tive com um professor americano da Universidade de San Diego, chamado Thomas Novotny. E o Thomas, ele é o cara que mais entende, mais estuda a guimba no mundo. Então ele tem, enfim, uma dedicação muito grande, ele eliminou as guimbas do campus lá da universidade dele, e ele teve um dia o Brasil, na Fundação do Câncer, numa reunião com vários técnicos, eu era um deles, e eu conversando com ele, ele falou: Alexandre, você é maluco, mas existem ativistas ainda mais malucos do que você, que são os ativistas do meio ambiente, eles são malucos. E aí eu fiquei com aquela... E ele sugeriu que eu me associasse à luta do meio ambiente mais global, né? Mais, não só voltada para a saúde humana, mas também para o meio ambiente como um todo. E aí eu comecei realmente a frequentar locais que tinham reuniões de ecologistas, de ambientalistas. E aí o meu projeto, que inicialmente era livrar os oceanos das guimbas, passou a livrar dos plásticos de uma forma geral. E comecei então a sensibilizar pessoas, amigos e tal, para fazer essas coletas de tampinha. Porque as guimbas, a gente produz por ano 6 trilhões de guimbas no planeta. Dos 6 trilhões, 75%, ou seja, 4 trilhões e meio, são jogados no meio ambiente, sem nenhuma preocupação ecológica. E aí eu comecei a juntar, o meu projeto deixou de ser só Praia Não É Cinzeiro, Não É Cinzeiro e Nem Lixeira, e aí fui conhecendo pessoas e conheci a Ana Cristina Damasceno no galpão de artes urbanas Hélio Pellegrino, que é aqui no Rio de Janeiro, perto da Pontifícia Universidade Católica, a PUC Rio, ali na Gávea. E eles fazem um trabalho incrível de coleta, de reaproveitamento e tal. E arte, né? Inclusive porque o Hélio Pellegrino, além de ser um arquiteto, ele é um artista, que você conhece muito bem, que eu até queria trazer o programa e vou trazer, só que ele está morando em Búzios, então está mais difícil. E aí, aliás, ele é o patrono do galpão, por isso que o galpão chama-se Hélio Pellegrino. E aí, nessa história, eu comecei a deixar as tampinhas plásticas que eu e meus parceiros juntávamos para o galpão fazer o que quisesse com ele. Eu não sabia exatamente qual o destino que eles iriam dar. Até que eu descobri que vocês coletavam essas tampinhas lá no galpão, vocês, Suípa,
e levavam as tampinhas, e eu me lembro que a última vez que eu deixei foram 270 quilos. E ontem, quando eu visitei vocês lá, o seu assessor disse que ali naquela área que vai ser levado segunda-feira para a empresa que recicla, tem 1,5 toneladas de plástico, né? Quer dizer, a gente livrou a natureza e os animais, né, de 1,5 toneladas de plástico, que Deus sabe lá onde iam parar, né? Onde iria parar essa 1,5 toneladas. E aí aconteceu da gente se encontrar um dia, sem querer, eu acho, lá no galpão, e ficamos nos conhecendo, e aí a coisa ficou para mim bem clara. Quer dizer, nós estamos numa rede de parceiros, de pessoas, essa sim eu chamo de cidadãos do bem, né? Existe um negócio de cidadão do bem aqui que politicamente eu não concordo muito que eles tenham uns rótulos, mas eu acho que você, criando uma rede com pessoas que estão com uma intenção, um propósito, que essa é uma palavra muito importante que a gente sempre reitere, né? A gente tem um propósito na vida, e eu acho que esse é o propósito muito interessante, porque juntou muita coisa, juntou preocupação com plástico, com animal, com uma instituição que cuida que tem essa percepção que nós somos, de uma certa maneira, responsáveis também por esses animais que estão aí no meio da rua, né? Sim.